Amém, irmãos. Boa noite. Graça e paz a cada um de vocês. Eu quero saudar a todos e também expressar minha gratidão pelo convite que me foi feito pelo reverendo Miguel Elias e agradecer essa honra que o Conselho da Igreja também me concede. E dizer aos amados irmãos que o reverendo Miguel Elias, para mim, é alguém muito especial, muito caro ao meu coração, até mesmo pelo fato dele ter sido, na nossa denominação, a primeira pessoa, o primeiro pastor que me deu uma oportunidade de eu pregar lá no Paraíso mesmo, quando eu ainda nem era pastor, né? Então foi uma grande honra. Depois disso, em diversas oportunidades, pude estar com essa amada igreja que eu também trago no coração. Então, eu queria expressar essa minha alegria, a minha amizade, o meu carinho pelo pastor Miguel Elias. Nesta noite, meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito de um texto, que é um texto que está sendo objeto das nossas exposições na Igreja Presbiteriana Betel, que está no livro de Juízes, no seu capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura, primeiramente, apenas do verso de número 12, depois nós iremos discorrer cada versículo até chegar ao versículo de número 30. E a mensagem que nós temos no coração nesta noite, ela tem como título Eude, o libertador improvável. Eude, o libertador improvável. Então, vamos começar a leitura, capítulo de número 3 de Juízes, no seu versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, pelo momento, Pai, que temos de expor a Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha instruir, ó Deus, a nossa vida, ó Deus, nesta noite, que assim possamos crescer ainda mais no conhecimento da Tua palavra, que sejamos edificados, Pai. Ó Deus, é o que nós mais queremos nesta hora. E te rogamos assim, porque o fazemos em um nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, capítulo 3, versículo 12 de Juízes, nos apresenta mais um libertador da nação de Israel. Nós sabemos que esse texto é um texto muito especial e importante para que possamos compreender toda a saga do povo de Israel. E nós, olhando para o mesmo, nós percebemos que Deus levanta pessoas que são pessoas improváveis. Aquelas pessoas que a gente olha assim e não imagina que elas teriam condição de liderar o povo, de serem usadas por Deus por algum problema, por alguma questão, por alguma deficiência. São justamente essas pessoas que Deus levanta e as usa de maneira extraordinária. E assim foi com o personagem que nós temos à nossa frente nesta noite, Eude. O povo de Israel, nesse período, Moisés já tinha falecido, Josué também. Nesse período, o povo de Israel precisava de direção. O povo não tinha nem a instrução que deveria ter por conta dos sacerdotes, dos religiosos, nem tampouco os pais faziam aquilo que deveria ser feito por eles, que está, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6. Os pais não inculcavam nos filhos o conhecimento dos grandes feitos do Senhor. Portanto, o povo não tinha conhecimento das grandes obras realizadas por nosso Deus, por exemplo, a saída do Egito. O povo não tinha essa familiaridade, esse conhecimento. E, obviamente, o povo acabava se extraviando, indo atrás de outras divindades, dos Balaíns, na busca de uma bênção, de um favor, da fertilidade, da prosperidade, desconhecendo tantas coisas lindas que o Deus de Israel havia feito. E um ciclo vai começar a acontecer aqui, desde Otoniel. O povo
sofre, fica durante um tempo sob o jugo de uma nação inimiga, e na sequência, por tanta opressão, o povo começa a buscar a Deus, e Deus suscita um libertador, o povo é liberto, e o povo se arrepende, e depois de um período de paz, o povo volta outra vez a cair na idolatria, a se envolver com outros deuses, o que causa uma grande tristeza ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. E depois de um período de 40 anos sob Otoniel, agora o povo que uma vez envereda pelo caminho da idolatria, o povo é entregue, diz o versículo de número 12, vamos olhar para ele, para fixar melhor o ensino. O versículo de número 12 nos diz que houve uma causa para que eles vivessem o que estavam vivendo. Olha só, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Esse período foi um período extremamente difícil na história de Israel. O povo fazia coisas que Deus desaprovava, o povo fazia aquilo que bem entendia, e era justamente um quadro profundamente negativo. E o texto prossegue a nos dizer que eles faziam o que Deus reprovava, por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. É interessante notar que na cosmovisão do israelita e do texto aqui que nós temos à nossa frente, não foi ninguém que entregou os israelitas nas mãos de Eglon. Na verdade, foi o próprio Deus que o fez. Hoje, na nossa cultura, nós temos uma percepção de que parece que não é Deus que está no centro de todas as coisas. As pessoas pensam e atribuem ao diabo e não conseguem perceber a ação de um Deus que governa todos os eventos da vida, um Deus que sustenta a sua criação, um Deus que sabe de todas as coisas e que utiliza, inclusive, da coerção de um outro povo para poder instruir a sua própria gente, instruir a Israel. E quando a gente olha para o texto, é muito claro em nos dizer o texto que foi Deus quem fez isso. Foi ele quem deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. E aí, versículo 13 nos diz assim: conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Não era apenas Eglon e o seu povo, mas também o texto nos diz que ele faz uma coalizão. Então, ele reúne outros povos para oprimir a Israel. E a gente é capaz de lembrar aqui que tanto Moabe como Amon, eles são fruto daquela relação incestuosa de Ló com as suas filhas. E também o povo de Amaleque é proveniente de Esaú. Então, eram povos que tinham uma ligação consanguínea, mas, no entanto, que se opunham profundamente ao povo de Israel. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos da seguinte forma: Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras era a cidade de Jericó, que nesse momento, embora estivesse em ruínas, destruída, mas era um lugar propício para que eles se instalassem ali, porque havia oásis, havia um clima favorável para eles. E o texto prossegue nos dizendo: os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Veja comigo uma coisa. Sob Otoniel, quando Otoniel traz a libertação em relação aos midianitas, eles haviam ficado 8 anos. E agora o texto nos esclarece, nos diz que eles ficaram 10 anos a mais, 18 anos. O que significa dizer que a opressão por um povo agora diferente, ela ainda era maior. A pressão era maior, o jugo era maior sobre a nação de Israel. E é isso que a gente precisa entender. Parece que a coisa vai se agravando. E o nosso Deus se utiliza de uma nação ímpia, uma nação que adorava outros deuses, para corrigir ao próprio povo do Senhor. Deus, de maneira muito sábia, entendendo que a alegria não é muito boa para a instrução, e sim os momentos mais difíceis, Deus usa esse povo para oprimir a Israel, e assim fazer com que Israel clamasse a ele,
que Israel se arrependesse e pudesse começar uma nova jornada. Na pedagogia de Deus, Deus usa eventos negativos, até mesmo pessoas, povos, para que nós, o seu povo, possa ser alertado, possa ser corrigido e possa entender que o nosso maior chamamento é para servir a esse Deus com integridade, com sinceridade, de todo o nosso coração. E o texto prossegue, versículo de número 15, dizendo: novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude. Esse libertador tem um nome, o seu nome é Eude. E aqui o texto ele não é silente, muito pelo contrário, ele fala de maneira muito clara, descreve esse homem chamado Eude e as características que aqui estão. Elas são profundamente loquazes para que nós entendamos quem era esse homem. O texto fala que ele era canhoto. E eu fui estudar qual a relevância e a importância do texto bíblico citar que ele era um homem canhoto. E aí, primeiramente, eu fui e pesquisei num grande erudito chamado Kinner. Ele entendia, como entende até hoje, que o povo de Benjamim, de onde provinha Eude, era um povo que tinha uma característica de saber lutar e manusear armas com ambas as mãos. Essa é a ideia que ele defende. E até mesmo com base no capítulo de número 20 de Juízes, versículo de número 16, que fala que eles tinham no seu exército 700 homens canhotos. Então, com tudo isso, ele chega a essa conclusão, a essa ideia. Mas eu confesso aos irmãos que eu caminho numa outra direção. Eu prefiro olhar para esse texto e observar que a ideia aqui é a ideia justamente que não era muito comum que as pessoas fossem canhotas, né? A grande maioria não é canhoto. Eu sou canhoto, mas a grande maioria é destra. E aqui, no caso, ele é alguém canhoto, ele é alguém diferente. E quando a gente vai pesquisar mais a fundo ainda a palavra no idioma original, a gente percebe que canhoto aqui pode ter o seguinte significado: de alguém que sofre de algum tipo de deformidade física, alguém que tem algum problema físico. Então, na verdade, Eude era alguém que tinha uma limitação física. E qual a importância da gente saber disso e de entender isso? A grande importância é porque isso traz à nossa mente que Deus é um Deus que usa as pessoas improváveis. Deus usa pessoas com suas deficiências. Deus não chamou pessoas perfeitas para a sua obra. Mesmo as pessoas com as maiores limitações, uma vez nas mãos de Deus, elas podem ser usadas de maneira poderosíssima. E esse homem chamado Eude, ele seria usado por Deus de uma maneira maravilhosa, de uma maneira brilhante. Esse homem, Eude, que provinha de Benjamim, e Benjamim também é aquele povo que no capítulo 1, versículo 21, não expulsa os jebuseus, um povo que não era completamente obediente a Deus. Ele vinha de uma terra assim, ele era de um povo assim, mas, no entanto, nada disso, nem tampouco a sua impossibilidade física, a sua deficiência física, nem ser oriundo de um povo que não era perfeitamente obediente a Deus. Nada disso se constituía em coisas profundamente importantes para limitar o poder de Deus ou para Deus desconsiderá-lo. Ele foi extremamente usado por Deus, apesar das suas deficiências. E isso é importante para mim e para você, porque nós não somos perfeitos, nós temos nossas limitações. E ainda assim Deus nos usa. Deus nos levanta, Deus nos soergue e Deus nos usa para a sua glória, para nós exaltarmos o seu santo e bendito nome. Isso é tremendamente libertador, porque mesmo Deus conhecendo Eude, Deus o chamou. Mesmo Deus te conhecendo e me conhecendo, Deus também nos chama. Deus se revela a nós, e isso é extraordinário. E o texto prossegue nos dizendo da seguinte maneira: homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Ele vai junto com uma comitiva, porque anualmente era necessário levar os tributos ao rei. E isso, obviamente, para o rei era algo extraordinário, porque além de suprir os cofres lá do seu reino,
também, em outra perspectiva, isso era muito interessante, porque mostrava que aquele povo estava realmente subjugado, obediente a tudo aquilo que era determinado. Não corria-se risco de nenhuma insurreição ou coisa que o valha. Portanto, trazia tranquilidade ao coração do rei. E ele vai nessa comitiva, com essa função. E o texto prossegue, veja comigo, na sequência, o que o texto nos diz no versículo 16. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Algumas coisas interessantes aqui, rapidamente, para nós considerarmos. Não era muito comum a utilização de espadas de 2 gumes. Eram espadas cortantes, geralmente, para cortar algum objeto, alguma coisa, algum arbusto, mas não se usava algum animal, mas não se usava uma espada assim. Não era muito comum. Essa espada, feita por Eude, sinalizava que ele tinha uma intenção de tirar a vida do rei Eglon. Então, uma espada de 2 gumes, para que ele pudesse tirar a vida de Eglon. E o que é mais curioso, a localização onde ele põe essa espada não é a mais comum, não seria a mais apropriada. Um guerreiro não utilizaria uma espada com essa disposição. Ele usaria essa espada de uma maneira muito mais fácil de poder lançar mão dela para um combate, mas ele usa justamente em sua perna de maneira a esconder. E, obviamente, queridos, o povo de Eglon, os soldados de Eglon, desse rei, não poderiam de maneira alguma imaginar que aquele homem que havia levado os impostos, um homem com uma deformidade física, pelo que nós entendemos, que ele oferecesse algum risco, algum perigo àquele rei chamado Eglon. E o texto prossegue nos dizendo, e diz mais para nós ainda, tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Outra coisa interessante dizer aqui, hoje nós queremos ser magros. Eu gostaria de emagrecer um pouco também, mas naquela época, naquela conjuntura, o fato da Bíblia destacar que ele era gordo significa dizer que esse homem estava tendo toda a possibilidade de comer das mais finas iguarias. Ele tinha, de fato, muita riqueza, muita prosperidade, portanto, era gordo. Era um homem gordo. Isso é importante para que se entenda o desfecho da história, quando ele será atingido por Eude. E aí o texto prossegue nos dizendo, em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse, tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. Primeira coisa que me chama a atenção nesses 2 versos que nós acabamos de ler. Ele despede aquelas pessoas que faziam parte da comitiva. Na verdade, Eude estava com tudo já tramado, idealizado, elaborado, pensado. Um plano muito bem esquematizado. E ali ele libera aqueles que integravam a comitiva. É assim que ele faz. E ele retorna dizendo que tem uma mensagem de Deus para o rei. E é curioso notar que também nos nossos dias as pessoas estão atrás de segredos, daquilo que Deus tem para dizer, de uma mensagem secreta, de uma profecia. É muito comum, inclusive, no nosso meio, no povo evangélico e no povo brasileiro, por que não dizer assim? Quando alguém diz, sonhei com você, nós ficamos logo querendo saber o que foi. Foi um sonho bom? Foi um sonho ruim? Muitas pessoas se deixam levar por profecias em nossos dias. Elas querem saber o que está em secreto, aquilo que não está no mais pleno conhecimento. Isso traz uma curiosidade. Mas nós temos a palavra de Deus hoje, irmãos, e nós precisamos caminhar com base naquilo que está aqui, que é instrução para a nossa vida, que é direção certeira para a nossa conduta. Mas o rei fica profundamente interessado, querendo saber que mensagem é essa que Eude tinha. Era um mistério. As pessoas querem saber mistérios. E o texto prossegue nos dizendo que ele falou assim, que ele tinha uma mensagem para o rei, tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. Ele queria um momento de ficar sozinho com o rei.
Ele queria um contato direto, só ele e o rei. Tudo isso fazia parte da estratégia ardilosa desse homem chamado Eude. O que é interessante dizer é que a Bíblia Sagrada ela não esconde nada. Ela traz o relato fidedigno do que aconteceu. Ela mostra as nossas qualidades e as nossas mazelas. Ela reproduz realmente o que ocorreu. E aqui o texto vai nos dizer que havia uma qualidade nesse homem chamado Eude. Embora com uma deformidade física, uma deficiência, ele era um homem de coragem. Ele era um homem de fé. Ele estava imbuído de um propósito. E aqui eu vejo coragem. Ele não teve medo de ser descoberto pelos soldados do rei e ele encarou aquele momento de estar frente a frente com o rei. É interessante dizer que muitas vezes nós pensamos em coragem. E quando a gente pensa em coragem, a gente pensa que coragem é aquela pessoa que não tem medo de nada. Aquela pessoa cheia de fé que faz qualquer coisa e não teme por dentro. Mas eu diria para você que coragem é justamente a capacidade dada por Deus de nós enfrentarmos até mesmo os nossos temores nesse cumprimento da vontade santa e soberana de Deus. É não ter medo, é não recuar. A coragem não permite que nós nos paralisemos. Mas quando o homem é paralisado, isso é sinal de que lhe falta a fé necessária, que lhe falta a coragem que é dada por Deus nesses momentos emblemáticos do país, da nação, da família. E nós precisamos continuar, não podemos ser paralisados, ainda que seja uma situação profundamente perigosa ou amedrontadora. E aí o texto prossegue nos dizendo, o rei respondeu calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Ele ficou frente a frente, sozinho, ele e o rei. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão. Era como se fosse um terraço. E repetiu, tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. E a gente estudando mais a fundo para compreender o que se passa aqui, a gente compreendeu, entendeu que essa espada, ela era uma espada com uma pequena parte para ser segurada. E ela foi introduzida de uma maneira muito forte na barriga do rei, toda ela entrando em sua barriga. É interessante notar que ela precisava ser assim, porque senão poderia ser descoberto um volume maior, sendo aparente, e os soldados descobririam isso. Mas aí o texto nos fala, versículo 22, até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Algumas coisas interessantes. O que Eude faz aqui? Eude, nesse plano meticulosamente pensado e orquestrado, ele toma todas as providências para que ele pudesse escapar ileso. Tudo que ele faz foi muito bem elaborado e pensado. Ele fecha as portas, tranca as portas, e ele escapa, e ele vai embora, ele foge depois de ter realizado aquilo que era profundamente importante. E com essa atitude, Eude vai ganhar a confiança do povo. Eude seria aquele candidato numa eleição que perderia a eleição no primeiro turno, porque aos olhos de todos era alguém inábil para uma peleja e para uma luta. Era alguém com uma limitação física. Mas esse homem consegue fazer algo de extrema coragem. E com essa atitude ele vai ganhar a confiança, vai assumir uma postura de liderança diante do povo, pela sua ação, pelo seu comportamento. E aí o texto nos fala, versículo 24, depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram, ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Os soldados pensaram, Eude foi embora, talvez ele esteja agora fazendo suas necessidades. E dizem alguns estudiosos, que eu acho que é uma conjectura, eu não poderia chegar ao ponto de afirmar, porque o texto não diz isso, mas que talvez os excrementos do rei tivessem saído e o cheiro, o odor fosse tão grande
que eles, percebendo esse odor, demoraram um pouco mais. E aí o texto prossegue e diz que eles cansaram de esperar. E como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. A missão de Eude havia sido cumprida perfeitamente. Aquilo que era necessário ser feito, ele fez. Ele usou de uma estratégia. Ele demonstrou uma extrema coragem para fazer o que ele fez. E quando chega no versículo seguinte, o texto nos diz: enquanto esperavam, Eude escapou. Passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Nós não sabemos muito sobre essa localidade, não há registro, nem mesmo nos livros, pesquisei, não há. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Aquele homem improvável, aquele homem que ninguém poderia imaginar, que iria ser um instrumento da parte de Deus para conseguir a vitória sobre Eglon. Esse homem está agora à frente do seu povo. Ele agora é o líder, ele agora é o libertador, é aquele que está dirigindo os guerreiros da nação. E aí o texto diz para nós, assim, no versículo 28, sigam-me, ordenou. Ele agora dá ordem, ele agora tem autoridade, ele agora tem essa coragem de chamar e conclamar as pessoas. Ele diz, siga-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Ele está dizendo também que o mérito não é dele. Ele não chama para si a glória. Ele diz que o Deus de Israel havia realizado essa obra, que ele havia feito isso, que ele havia entregue o rei Eglon nas mãos do povo de Israel. Isso é muito importante, porque nós precisamos de humildade. Nós que somos líderes, e todos nós somos líderes, nenhuma pessoa deixa de ser líder, nós precisamos de humildade. Por mais que Deus nos use como instrumentos, como agentes de suas realizações, é Deus, acima de tudo, que concede a vitória, é Deus que planeja, é Deus que nos dá a bênção, é Deus que nos dá a conquista. É Deus sempre que se vale de nós, de instrumentos falhos, de instrumentos canhotos, de instrumentos com as suas deformidades, com as suas deficiências físicas, para fazer grandes obras. Deus chamou pessoas simples como eu e você. Deus chamou gente assim, de carne e osso, que por vezes treme, que por vezes teme, que tem os seus momentos de inconstância, mas Deus não desiste de fazer uma obra extraordinária na minha vida e na sua vida. E Eude surge como esse líder, como esse libertador improvável, aquele que ninguém imaginaria que pudesse dar a vitória, ser um instrumento de Deus para a vitória do povo de Israel. Não se esqueça disso. Não olhe tanto para as suas limitações, para as suas impossibilidades. Eu sou uma pessoa muito pobre, eu sou uma pessoa que estudei pouco, eu venho de um lar humilde. Não se prenda a essas questões. Olhe para o Deus que te chamou, olhe para o Deus que te vocacionou. E aí, obviamente, você vai cooperar, haverá uma sinergia, e você vai atuar como instrumento de Deus, Deus agindo agora, e você agindo também na realização de grandes feitos. A salvação é um ato exclusivo de Deus. É monergia, só Deus agindo. Mas depois disso, nós temos a nossa participação, a nossa ação. Mas Deus não despreza os seus vasos mais humildes, os seus instrumentos, que aos olhos do mundo são limitados. Deus surpreende a todos com essa ação tão maravilhosa. E aí o texto nos prossegue dizendo assim, versículo 29 e 28 ainda dizendo, pois o Senhor entregou Moabe, inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. O texto fala que eles o seguiram. Eu digo para você, nesta noite, todo líder, ele influencia pessoas. E todo líder espiritual, ele tem pessoas que ouvem a palavra de Deus através dele,
a orientação de Deus e o segue. E esse homem que até então poderia ser visto como alguém completamente inabilitado para a função que Deus o havia chamado, ele agora tem a característica de levar, de conduzir o povo. E o texto prossegue nos dizendo: naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Os nossos inimigos podem ser muito mais fortes do que nós, muito mais habilitados, muito mais treinados, mas Deus, quando quer nos dar a vitória, nem a força deles, nem o poder deles é empecilho, porque Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Quando Ele decide algo, Ele faz, Ele executa, Ele conclui. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Tudo já está concebido na sua mente e os seus propósitos se realizam no dia a dia da nossa vida. Nós podemos descansar nele, podemos ter paz nele. E aí, para a gente finalizar, o texto diz assim, que nenhum só homem escapou. Versículo 30. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Sobre Otoniel, 40 anos. Sobre esse homem chamado Eude, 80 anos. O que isso tem a ver comigo, com você? O que isso tem a nos instruir? Eu diria para você uma coisa aqui. O nosso tempo é um tempo limitado. Nós não viveremos para sempre. A nossa vida tem um termo final aqui na face da terra. E durante o tempo em que esses libertadores, esses juízes estiveram à frente da nação, houve paz. Aqui, 80 anos de paz. Um tempo maravilhoso, de prosperidade, de boa administração, de crescimento espiritual, de todas as coisas boas que envolviam a função de um juiz, que não era unicamente a função de julgar apenas, mas outras atividades, como, por exemplo, estar à frente do seu povo nas questões administrativas, na condução da nação, inclusive espiritualmente. Mas isso aponta para a realidade de que nós precisamos de um libertador que seja perfeito e que não seja tão somente humano. Nós precisamos de um libertador que promova uma libertação espiritual, não meramente circunstancial ou momentânea. Nós precisamos de Jesus Cristo, o nosso único libertador espiritual. É Ele, como diz Colossenses 1,13, que vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É Ele quem nos deu essa liberdade. É Ele quem trouxe à minha vida e à sua vida uma paz, que não é uma paz circunstancial. É uma paz, como diz a Bíblia, que excede a todo o entendimento. É uma paz que, em meio aos problemas da vida, às dificuldades financeiras, às crises na saúde, às crises conjugais, às crises por tantas questões que envolvem o país, a nação, a pandemia, tudo isso que tanto apavora cada um de nós, apesar de todas essas coisas que a gente chora, que a gente sente a perda de pessoas queridas e amadas, mas nós sabemos que nós temos uma paz, porque há em nosso coração uma esperança que extrapola a percepção natural das pessoas. Nós temos uma esperança espiritual, e esperança de fé é certeza. Nós temos uma certeza de que o nosso Deus reina, de que o nosso Deus é o grande libertador em Cristo Jesus. Foi Ele quem nos libertou, Ele que promove essa paz, que apesar de momentos difíceis como nós estamos vivendo, o nosso coração ainda está cheio de esperança. Nós temos ainda, em meio à dor, alegria em Deus, contentamento no Senhor. E é essa mensagem que eu queria que nós pensássemos nesta hora. E assim como Eude foi um líder, um libertador que tinha essa deficiência, essa dificuldade, essa deformidade, eu diria para você também que o nosso grande libertador, não apenas um libertador momentâneo, mas esse libertador eterno, que é Jesus Cristo, ele também foi olhado por muitos, e ainda hoje é olhado por muitos, com base naquilo que diz Isaías 53. Ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. Ninguém que olhasse para ele, para a sua mensagem, poderia compreender e ver nele o grande Salvador,
o grande libertador. Mas nós sabemos que esse que não tinha aparência nem formosura, que esse que nos trouxe a libertação a partir de sua obra vicária, a partir de sua entrega, ele é, na verdade, de maneira surpreendente para muitos, mas não para nós, porque o nosso coração já foi aberto pelo Espírito Santo para aceitá-lo, para compreendê-lo, para amá-lo. Nós olhamos para ele como esse libertador também, que aos olhos do mundo, uma mensagem sem sentido, que aos olhos do mundo, um libertador improvável, alguém que morre, um Deus que morre. Mas eu queria dizer para você que ele ressuscitou. Ele está assentado à destra de Deus, Pai, e ele há de vir, e ele há de voltar. E enquanto isso, o nosso coração está em paz, está em Deus, não apenas por 80 anos, mas desde agora e para todo sempre, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o libertador que nós precisamos. O povo de Israel, de novo, ele vai cair nesse ciclo de se voltar depois de um tempo, depois da morte do libertador, para seguir os deuses estranhos. Mas aquele que conhece Jesus Cristo não vai ser confundido e não vai se voltar para esses deuses estranhos. Vai segui-lo com muita fé, com muita esperança e com muito amor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade que me foi dada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana do Paraíso, o nosso querido reverendo Miguel Elias, um amigo fraterno, um irmão muito querido, que confiou em mim, que me estendeu a mão, que me levantou para que eu pudesse também, como um servo de Deus improvável, estar pregando hoje a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe rica e copiosamente.